Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Falatório Mental. Eu sou Ana Paula, psicóloga clínica comportamental, e aqui é um espaço para reflexões sobre o comportamento humano, as dores e as delícias da vida em vídeos de mais de 1 minuto e meio. Fim de ano 2026 batendo na porta, e nesse período a gente sempre se pega refletindo sobre o que foi vivido ao longo do ano que está se encerrando e sobre o que nós queremos para o ano que está por vir. Mas hoje eu quero te propor fazer uma reflexão diferente. Eu quero te propor pensar de um jeitinho diferente. Eu quero te convidar a pensar não sobre onde você deseja chegar ou o que você deseja alcançar. Eu quero te convidar a pensar sobre o porquê. Eu quero que você comece pelo porquê dessa vez. Por que você tem essa meta? Com base em que você estabeleceu essa meta? Vamos pensar juntos sobre isso? Antes de mais nada, é importante a gente entender a diferença entre valores e metas. Porque afinal de contas eu estou te convidando a não estabelecer metas e a conhecer os seus valores de vida. Se você der um Google aí bem rápido, você vai ver que metas são passos ou ações que eu dou em direção para alcançar um objetivo. Então, se eu tenho um objetivo de poupar mais dinheiro, alguma meta que eu posso estabelecer é, por exemplo, pedir delivery uma vez na semana ao invés de 3 vezes na semana. Essa é uma meta para poder alcançar esse objetivo maior. Já os valores, eles orientam a forma com que eu desejo viver e me comportar diante das circunstâncias da vida. Isso é uma definição baseada na terapia de aceitação e compromisso. Percebe que as metas, os objetivos têm um fim, um ponto final onde eu desejo chegar, onde eu desejo alcançar. Já os valores, eles falam mais sobre a qualidade desse processo, sobre como eu vou viver, como eu vou me comportar diante desse processo de perseguição aí dessas metas e desses objetivos. Então, para a gente conseguir juntar esses dois conceitos, metas e valores, se a vida fosse uma bússola, os valores seriam o norte, ou seja, eles apontam a direção, eles apontam o caminho. E as metas seriam os passos que eu dou em direção a esse caminho. Beleza, depois de toda essa explicação mais teórica, como é que eu conheço os meus valores na prática? Antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e um comentário aqui sobre o que você achou desse vídeo. E se você achar que mais pessoas podem se interessar sobre esse conteúdo, encaminha para ela que vai me ajudar bastante. Então, para te orientar nesse processo de conhecimento dos seus valores de vida, eu vou deixar algumas perguntas aqui para você. São perguntas mais reflexivas, então eu te sugiro a ser bem honesto consigo mesma, olhando para a sua história, olhando para o que você já viveu. E eu sugiro também que você tenha um tempo maior para poder se dedicar a esse processo de reflexão. Então você pode ir pausando o vídeo, respondendo cada uma das perguntas, ou escrever cada pergunta num papel e depois refletir quando o vídeo acabar. Fica à vontade, mas aqui é uma sugestão bem válida que você precisa de tempo para poder se dedicar a essa reflexão. E um exercício bem legal que eu quero trazer aqui para você, gente, é baseado nesse livro aqui, O que te torna mais forte? Como prosperar diante das mudanças e incertezas usando a terapia de aceitação e compromisso. Esse é um livro maravilhoso, ele não é técnico, super acessível e tem um conteúdo super rico sobre comportamento humano, sobre as nossas emoções e sobre, claro, o sentido da nossa vida. Então aqui ele pergunta, o que você deseja? Se algum dia no futuro você olhasse para trás e a sua vida tivesse tido um propósito, se você tivesse vivido com todo o seu coração, que tipo de pessoa você seria nessa sua vida preciosa? Que tipo de pessoa você seria nos seus relacionamentos? No seu trabalho, na sua comunidade e no cuidado consigo mesmo e com os outros? Como eu falei, são perguntas bem profundas que demandam um tempo de reflexão, mas acho que é um bom ponto de partida para a gente começar a conhecer o que importa para a gente na nossa vida, o que traz sentido para a nossa vida, porque falar de valor é justamente falar disso. O que torna a nossa vida mais significativa,
mais interessante de ser vivida? O que faz ela valer a pena? Agora, partindo para a segunda parte desse exercício de reflexão, eu quero te convidar a pensar sobre em que momentos da sua vida você sentiu emoções intensas. Em que momentos você sentiu raiva muito intensa, uma tristeza intensa, uma frustração, medo? Quais foram os momentos da sua vida que você experimentou isso de maneira bem presente? O que estava em jogo nesses momentos? Será que essas emoções que você estava sentindo assim tão à flor da pele não te indica algo ali que você valoriza? Algo que você importa? Será que a raiva que você sentiu nesse momento aí que você se lembrou não está te contando que algo que é muito importante para você estava sendo violado? Ou no momento em que você sentiu uma tristeza muito intensa, será que algo que é muito importante para você não estava correndo o risco de ser perdido ou de fato foi perdido? E agora, em que momento do seu passado você se sentiu orgulhosa? Em que momento do seu passado você se sentiu orgulhoso de si mesmo? O que estava acontecendo ali? Não precisa ser um momento muito grande, um marco muito grande, como se formar na faculdade ou tirar a carteira de motorista. Pode ser uma situação pequena, mas que te trouxe ali um sentimento de orgulho. E, claro, essa situação é pequena só de tamanho, vamos dizer assim, comparado com outras, como tirar a carteira ou se formar na faculdade, mas grande em significado. Será que foi no momento em que você conseguiu se expressar o que você estava sentindo em uma relação importante? Será que foi no momento de ter uma conversa difícil que te trouxe orgulho? E por que eu estou te convidando a pensar, a refletir sobre momentos em que você se sentiu com raiva, triste, orgulhosa? Por que eu estou te convidando a olhar para o que você sentiu nessas situações? Na terapia de aceitação e compromisso, nós entendemos que as emoções são mensageiras valiosas. A nossa cultura, de maneira geral, coloca as emoções em uma caixinha de boa ou ruim. Essa emoção eu posso sentir, está permitido. Geralmente são emoções positivas, como alegria, felicidade, enfim, todas essas emoções tidas como positivas. E emoções ruins são colocadas em uma outra caixinha em que a gente deve evitar. A gente deve buscar sempre se sentir bem. Mas algo que essa perspectiva nos mostra é que quando a gente se sente desconfortável, quando a gente se sente doído, mexido, ali tem algo muito valoroso, ali tem algo em que a gente se importa, algo que é muito caro pra gente. Então, olhar para como a gente se sente nesses momentos de frustração, de raiva, de tristeza, de orgulho, nos traz uma informação valiosíssima sobre os nossos valores, sobre o que traz sentido na nossa vida. Porque se tá doendo, se tá te incomodando, é porque você se importa. E se você se importa, é porque você valoriza. Ali existe um valor. E sabe qual que é a melhor coisa a respeito dos nossos valores? É que eles são uma fonte de sentido e de direção disponível a qualquer momento pra gente. Não importa se em determinada situação eu agir de uma forma que não é coerente com esses valores, porque aqui tem um ponto importante também. Não basta só a gente conhecer os nossos valores e falar, eu valorizo ter um relacionamento de intimidade, eu valorizo ter uma amizade de transparência. Não basta só eu conhecer isso, eu preciso me comportar de maneira coerente com isso que eu valorizo. Então, se eu valorizo ter uma amizade transparente, muitas vezes eu vou ter que me colocar na situação desconfortável de falar, olha, fulano, eu acabei mentindo pra você. Olha, fulano, eu não fui tão sincera naquele momento em que a gente estava conversando. Você me desculpa? Será que a gente pode retomar aqui? Então, muitas vezes a gente vai ter que se colocar no eixo de novo, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente vai ter que sacar a nossa bússola e ver para o norte que ela está apontando. E isso está disponível para a gente a qualquer momento. Não importa se ontem eu agi de uma forma que não é coerente com o que eu valorizo, hoje eu posso retornar para esse caminho de novo. E conhecendo quais são os seus porquês, quais são os seus motivos, aquilo que te move, o estabelecimento de metas, ele se torna ainda mais significativo, ele começa a fazer ainda mais sentido.
Então, se ao longo desse exercício de reflexão que eu te propus, você descobriu que ser uma pessoa amorosa e presente nos seus relacionamentos é algo que você valoriza, é um valor para você, o estabelecimento de uma meta relacionada a isso faz mais sentido. E uma meta coerente com esse valor pode ser, por exemplo, passar mais tempo com a família durante os finais de semana, mandar mensagem para sua avó pelo menos de 2 em 2 dias, ligar para ver como é que tá alguém que você ama. Tudo isso, todas essas metas são coerentes com esse valor que você estabeleceu para si mesma. Então, para recapitular um pouco sobre os valores e te orientar melhor nesse exercício reflexivo, eu trouxe aqui algumas características que são super importantes na hora de você considerar sobre quais são os valores que guiam a sua vida. A primeira delas é que os valores são escolhidos de maneira consciente, eles não são impostos pelos outros. Eles são escolhidos consciente por você, por aquilo que é importante para você. Eles guiam e orientam as ações que você tem no presente. Então, diante de uma situação difícil, você pode pensar: como que eu quero agir aqui? Como que eu posso continuar coerente com o que eu acredito, mesmo diante desse desafio? Não é sobre agir de maneira valorosa semana que vem, é sobre agir de maneira valorosa hoje. E muito de acordo com o que eu acabei de falar, os valores eles dão sentido para a vida, inclusive em momentos de muito sofrimento. Eles fazem aquele processo valer mais a pena ou talvez também ajudar a gente a passar por aquilo de uma maneira mais flexível. Tanto que existe um estudo muito interessante relacionando conexão com o sentido de vida, ou seja, com os valores, e ideação suicida, e os índices mostram que os valores são opostos, ou seja, quanto mais conexão com a vida e com aquilo que eu acredito eu tenho, quanto mais conectado a isso eu sou, menos pensamentos de morte eu tenho. Então, descobrir os seus valores e agir de acordo com isso e estar comprometido com viver uma vida significativa para você é um fator protetivo de saúde mental. E, de maneira geral, bem diferente das metas, os valores eles não têm fim. Enquanto existir vida, existe contexto e tempo e possibilidade de agir de uma forma coerente com aquilo que você acredita, muito diferente das metas. E foi justamente refletindo sobre isso que eu quis trazer esse tema para cá. Não basta só a gente estabelecer metas para cada ano e viver a vida como se ela fosse definida por anos. Os anos são uma parte pequena de um todo, de algo muito maior que é a nossa vida. Então, se for coerente para você, se fizer sentido para você, estabeleça suas metas. Mas saiba por que você está estabelecendo essas metas. O que tem te motivado a estabelecer essas metas? E aí, fez sentido para você? Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e me conta aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Um beijo, espero ter te ajudado.